Oi, gente, meu nome é Carol Manciola e a pedido da minha amiga Andréa Lebre, eu tô fazendo para vocês aqui um pequeno depoimento da dor e da delícia de atuar na área de gestão de pessoas. Eu, sinceramente, não sei se eu escolhi atuar nessa área ou se foi essa área que me escolheu, porque inicialmente, ao me formar em administração, o meu objetivo era trabalhar na área de finanças. Depois eu conheci um pouco a área de marketing e me encantei por ela. De repente eu estava atuando como vendedora e treinando pessoas, treinando vendedores para que eles se tornassem melhores. E quando eu menos esperava, eu percebi que era essa a minha missão. Eu gosto de treinar pessoas, eu gosto de desenvolver pessoas e principalmente, eu acho que eu nasci para desafiar as pessoas a se tornarem mais competentes, porque eu acredito muito que pessoas mais competentes, elas trazem resultados consistentes para si e para as organizações. Então, estar na área de gestão de pessoas, ela passou a ser uma escolha quando eu conheci essa área e eu optei por continuar nela e trabalhar de forma cada vez mais consistente. Eu acho que alguns desafios que a gente tem em trabalhar nessa área é entender que fazer gestão de pessoas, apoiar a gestão de pessoas, não é necessariamente fazer por, mas dar ferramentas. Então eu percebo muitas vezes que as áreas de recursos humanos das empresas têm um discurso ou têm um desejo de se tornarem áreas mais estratégicas, mas atuam muito tirando pedido. Então, a postura consultiva, ela se faz necessária para quem trabalha nessa área. E o que é ser consultivo? É de fato você conhecer o negócio e criar soluções para os problemas que esse negócio apresenta. Então não dá para você achar que você é um ser superior porque você entende de gente, porque você tem uma formação específica, uma pós-graduação, porque você conhece Patrick Lencioni, Ken Blanchard, Rancharan e todos esses outros gurus, né, que vivem ditando algumas regras de como as coisas devem acontecer, se você não entender os desafios que as pessoas têm para colocar aquilo em prática. Então, antes de sair propondo soluções, né, que é um viés que a gente tem de querer fazer pela área, ou querer dizer como é que aquela área ou aquela pessoa deveria se comportar, a gente precisa conhecer um pouco a sua história, a sua realidade e considerar nessas soluções os desafios que existem para a implementação. O outro lado da moeda é um lado onde a gente parte para a extremidade de simplesmente não propor soluções e sim atuar tirando pedido. Então, muitas vezes, pela falta de consistência, né, consistência não relacionada às ferramentas de recursos humanos, porque essas a gente domina, mas de consistência em relação aos conhecimentos que a gente precisa ter em relação ao negócio e aos desafios daquela empresa para, de fato, bater suas metas e alcançar os seus objetivos. A gente acaba cedendo à pressão que os clientes internos fazem e ficando meio que alucinado, tentando cumprir uma agenda de entregas que a gente nem sabe qual o valor que vai gerar para a organização. Então, especificamente no meu caso, que atuo hoje com treinamento e desenvolvimento, eu vejo algumas coisas que são meio estranhas, né? São pessoas que trabalham na área de gestão de pessoas que estão muito mais preocupadas, por exemplo, com a avaliação de reação de um treinamento do que como aquilo vai ser colocado em prática. Então, muitas vezes você faz um treinamento para toda a base e esquece de focar no líder, que é quem vai de fato dar sustentabilidade àquela ação. Ou algumas vezes você foca na liderança, mas foca numa visão tão romântica que as pessoas pensam, é impossível colocar isso em prática. Então, agir com consciência, agir com coerência e agir com consistência, para mim são as chaves do sucesso em qualquer negócio. E na área de gestão de pessoas, talvez se torne mais forte porque a gente fala muito sobre isso. Então a gente tem que começar a praticar aquilo que a gente fala. E quando eu falo em consciência, é de fato eu reconhecer, né, dentro de mim quais são as minhas forças e as minhas fraquezas, aquilo que eu domino e aquilo que eu preciso dominar. É reconhecer também o contexto no qual eu estou inserida e entender que o mundo é muito mais do que a minha sala, é muito mais do que a minha equipe e às vezes é muito mais do que a minha organização. Então, buscar benchmark para saber o que outras organizações estão fazendo para que a gente não fique confinado no mundinho onde a nossa visão se torna muito limitada. Então, ter consciência é de fato ter essa visão sistêmica sobre o todo, sobre tudo aquilo que rodeia a minha proposta de valor para aquela organização, para que eu possa agir com coerência, que é esse segundo C. Então, quando eu falo de coerência, eu estou falando de colocar em prática tudo aquilo que a gente prega. Então, falando de treinamento e desenvolvimento, que é a minha área, uma coisa que eu costumo ver com frequência são pessoas da área de DO reclamando que as pessoas não gostam de participar de treinamento, que não valorizam o treinamento, quando elas próprias nunca têm tempo para se dedicar a um treinamento. Ou quando vão, por exemplo, acompanhar um treinamento que elas estão oferecendo para alguma equipe, ficar lá no fundo da sala, mexendo no computador, resolvendo problemas, porque elas são as pessoas mais importantes do mundo e elas precisam dar conta de tudo enquanto as outras pessoas precisam ser desenvolvidas. Então a coerência é de fato agir de acordo com aquilo que a gente acredita. Então as nossas crenças, elas precisam nos impulsionar
ao encontro dos nossos objetivos. E muitas vezes o que eu percebo é que parece que algumas pessoas do RH, no fundo, acreditam que pau que nasce torto nunca se endireita. Então, se essa é uma crença que faz parte do seu íntimo, ela provavelmente não vai te levar aonde você quer, que é no desenvolvimento das pessoas. Então, eu tenho que ter consciência para saber quem eu sou, aonde estou, quem eu quero ser e aonde a organização onde eu estou inserida quer chegar. Eu preciso ter coerência para poder conectar tudo aquilo que eu tenho de ferramenta, tudo aquilo que eu posso disponibilizar para a minha equipe, para fazer com que a performance aconteça, colocando tudo isso em prática de uma forma que faça sentido não para mim, mas para o outro. E por fim, eu tenho que ter consistência. Por quê? Porque os desafios são muitos. Algumas iniciativas que você vai propor, elas não vão funcionar, em parte porque a gente, na hora de fazer um planejamento, não considerou os desafios de implementação, em parte porque muitas vezes as pessoas não estão motivadas o suficiente para poder mudar a maneira como as coisas são feitas, e em parte porque muitas vezes a gente errou mesmo na estratégia. Então, a consistência é a gente mudar o plano e não mudar a meta. É rever o que a gente precisa colocar na nossa bagagem para que a gente consiga chegar ao nosso destino. E, de fato, aproveitar a viagem, né? Aproveitar essa viagem que mergulhar no mundo de pessoas, onde a gente tem seres que são únicos, indivíduos com suas histórias, indivíduos com os seus desafios, e fazer essa conexão. Por quê? Porque como área de gestão de pessoas de uma organização, o que eu quero é conseguir fazer com que essa organização se torne melhor por meio de pessoas melhores. Então, fazer essa conexão, ela é extremamente desafiadora, mas ela é extremamente prazerosa. Eu, por exemplo, acabei de terminar um treinamento, estou aqui no quarto do hotel gravando esse vídeo para vocês, mas antes disso eu me dei alguns minutinhos aqui na varanda, contemplando o pôr do sol e agradecendo mesmo a oportunidade de poder falar para outras pessoas sobre coisas que eu acredito, e muito mais do que coisas que eu acredito, sobre atitudes que eu implementei na minha vida e que vem me levando aonde eu gostaria de chegar. Então, para mim, é muito prazeroso poder ser uma multiplicadora de conhecimento, poder ser uma incentivadora de atitudes e, principalmente, né, desafiar as pessoas a olharem um pouco mais para dentro, mas também olharem um pouco mais para fora, para poder conseguirem fazer essa conexão entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente é. Afinal de contas, no mundo de hoje, a aparência ela é tão importante quanto a essência. E quando a gente consegue conectar tudo isso, o resultado é muito bom, porque a gente vê as pessoas não simplesmente felizes ou aplaudindo um treinamento, mas as pessoas mudando as suas atitudes, mudando as suas vidas e mudando o rumo das suas organizações. Espero que esse meu depoimento ajude vocês aí nessa caminhada, que ela não é fácil, mas como costumam dizer para mim, se fosse fácil, eu não te pagaria. Então, muito sucesso para vocês, e contem comigo aí pela estrada da vida. Beijo, tchau, tchau.